Então, olá, meus queridos paroquianos virtuais, tentando desenvolver esse podcast o mais cedo possível para que possa ajudar vocês também na oração pessoal de vocês e na reflexão sobre a liturgia do dia, durante todo o dia. Uma coisa me incomoda hoje na liturgia. Essa relação entre judeus e os pagãos nos Atos dos Apóstolos me leva muitas vezes a questionar-me sobre a abertura do meu coração para o acolhimento da promessa de Deus para mim. Paulo chega na cidade de Corinto, depois de ter passado por Atenas ontem. Ele chega hoje a Corinto e, com a ajuda de Silas e Timóteo, se dedica inteiramente aos judeus. Ele começa anunciando para todos, mas quando chega os ajudantes, Silas e Timóteo, dois grandes ajudantes de Paulo na sua missão, ele se dedica inteiramente aos judeus. Pensemos aqui nos judeus como os destinatários da promessa. É para eles, primeiro. Jesus já dissera, eu vim primeiramente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele até disse para a mulher cananeia, para a mulher sirofenícia, que não era justo tirar a comida da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Jesus queria dizer especialmente que ele veio primeiro para aqueles a quem foi destinada a promessa. E por isso Paulo então anuncia para eles. Mas Paulo não suporta a dureza do coração desse povo. Eles são os destinatários da promessa, mas não acolhem a mensagem da Boa Nova. O que é impressionante é que no fundamento religioso desse povo estava justamente a espera do Messias. Ele veio, mas eles não conseguiram acolhê-lo. Algumas dinâmicas interiores podem se clarear para nós. Vou ler para vocês essa parte do texto que fala sobre isso. Mas por causa da resistência e blasfêmias deles, Paulo sacudiu as vestes e disse, vós sois responsáveis pelo que acontecer. Eu não tenho culpa, e de agora em diante vou dirigir-me aos pagãos. Alguns movimentos interessantes nós podemos tirar desta liturgia. Gostaria de colher alguns elementos para a nossa vida. Quanto à promessa do Espírito, para quem é? Esses aqui eram os destinados da mensagem do Evangelho. Mas nós estamos nos preparando para receber o Espírito Santo no Pentecostes. Ou ao menos para sermos renovados na experiência do Espírito. Ou, mesmo fora do tempo de preparação para o Pentecostes, nós poderíamos também dizer se todos os dias o Senhor não quer nos dar o seu Espírito, que é a promessa, que é o motivo pelo qual Jesus, nesses dias no Evangelho, tem dito que vai para o Pai para quê? Para vos enviar o Paráclito. É bom para vós que eu vá, porque eu vou enviar sobre vós a promessa. Nós somos os destinatários da promessa do Espírito. Mas supor que já temos o suficiente do Espírito, pode nos comparar aos judeus. Não, eu já tenho o Espírito já está em mim, então pode nos comparar um pouco aos judeus, aos quais Paulo tenta anunciar o Evangelho, mas estão já suficientemente cheios para acolher tudo aquilo que ele comunica. Como nós temos esperado o dom do Espírito? Parece até que a gente não sabe qual é a importância dele para a nossa vida, que é fundamental. E quanto tempo nós perdemos matutando sobre a nossa própria sabedoria. Um dia, falando com um jovem sobre a vida espiritual e sobre como se libertar de alguns pecados, ele ia me dizendo, Padre, eu gostaria de não pensar nisso. Me diga o que eu preciso fazer. E à medida que eu ia falando o que poderia ser feito para ajudar, ele dizia, Padre, eu faço tudo isso, mas eu queria era nem pensar mais dessa forma. Não sei o que fazer, queria saber o que fazer concretamente. Me diga concretamente o que eu preciso fazer para não pensar mais assim. Nessa hora eu entendi. Você está esquecendo do Espírito Santo, da graça de Deus.
algumas coisas, ou melhor, as principais coisas nas nossas vidas, as coisas mais importantes, elas são mudadas pela força da graça, que conta com a nossa natureza. Mas é a graça que pode mudar tudo. E parece que é isso que a gente não entende. Por que clamar o Espírito? Por que a insistência em nos preparar para receber o Espírito? Por que clamar o Espírito? Porque para que nós nos convertamos, e esse é o propósito de Deus para nossas vidas, para que nós nos convertamos, nós precisamos do auxílio do Espírito. Nós podemos até nos tornar um pouco melhores com muito esforço nosso. Talvez um pouquinho, e algumas vezes muito superficial, mas é com o Espírito, que é a promessa do Pai, que é a graça de Deus, que pode transformar o nosso coração profundamente. Profundamente. Essa postura de estarmos cheios demais, ela é negativa. E ela pode impedir muitos processos de conversão dentro de nós. Outra coisa que nós podemos refletir com a liturgia de hoje é essa falha que pode existir entre nós, e aqui no caso podemos pegar dos judeus, que São Paulo anunciava o Evangelho, transformar o essencial em essencial o que é acidental. Às vezes pegamos aquelas coisas, os detalhes da vida, e começamos a discutir sobre eles como se eles fossem a coisa mais importante da vida, e não são. Imagino que São Paulo tenha se cansado de ouvir tanta bobagem. São Paulo vai ao coração da mensagem. São Paulo vai à ressurreição de Jesus, na história do povo de Deus, esse é o discurso de São Paulo. A promessa que o Pai tinha feito agora se cumpriu em Jesus, e Jesus deu a vida por nós e ressuscitou. Isso deveria abrir o coração daquele povo para acolher tudo aquilo que São Paulo estava dizendo. Cristo ressuscitou dos mortos e nos dá o seu Espírito. Por isso vamos nos converter. Ele veio, a promessa se cumpriu. Certamente a mensagem de São Paulo ela é colocada como essa, e as discussões dos judeus certamente não eram bem essas. Começavam a devagar sobre os detalhes, por quê, como é que vai ser. Um sinal de que nós estamos atrasando a nossa conversão é quando nós nos paramos em detalhes e esquecemos do essencial. Vamos pegando pequenas coisinhas, porque isso aqui, aquilo outro, e vamos para nos justificar a nossa falta de conversão. Falta de abertura ao Espírito e, portanto, falta de conversão. Se usa véu ou não usa véu da missa. Se comunga de joelho ou se comunga de pé. Se deve ou não deve usar saia, se deve ser feita assim. Ó. A conversão do coração é essencial. O que nós precisamos essencialmente é nos abrir à promessa de Deus para nós e nos converter à sua ação. Através do Espírito, abrir o nosso coração e deixar que o Senhor nos transforme, nos converta, nos modifique. O Senhor parte para o Pai para nos enviar o seu Espírito. E nós, como é que nós estamos? Estamos preparados para receber esse Espírito? Ou estamos tão cegos quanto esses? Às vezes os judeus e às vezes os próprios discípulos de Jesus, no Evangelho de hoje, que não entendem o que ele está falando. Cegos, discutindo entre eles sem ter coragem de perguntar o que deveria ser claríssimo. O Senhor quer que nós nos convertamos. Ele vai para nos enviar o seu Espírito. Ele ressuscita para nos converter e Ele envia o seu Espírito para nos converter. Queridos irmãos, que a liturgia de hoje nos ajude a, diante do Senhor, suplicar pelo que é essencial. Que ela gere em nós um desejo de conversão, não uma ameaça da conversão. Não é que se nós não acolhermos o Espírito, nós vamos todos para o inferno. Não, não é isso. É questão de vida plena. É questão de estar nesta vida, de estar aqui, neste mundo, experimentando da plenitude que o Senhor quer dar para nós. Somos felizes, sim, conhecemos Jesus. Mas, através do Espírito, nós somos capazes de experimentar das coisas do céu, daquilo que é prometido para aqueles que
que vão para o céu. Que o Senhor renove o nosso desejo, que o Senhor renove a nossa decisão, que o Senhor nos ajude a querer nos converter e, portanto, suplicar todos os dias o Seu Espírito, que não haja em nosso coração jamais a resistência ao Espírito de Deus, que deveria ser a maior alegria do nosso coração, sermos destinatários da promessa do Espírito. Que Deus te abençoe e uma boa oração.